E aí, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre energia cinética, elástica e potencial, beleza? Vamos começar aqui falando sobre o que é energia cinética, tá? Olha só, energia cinética é energia relacionada ao movimento. Então, toda vez que a gente está falando aqui sobre algum objeto, né, pode ser uma bolinha, por exemplo, que está se movimentando a uma certa velocidade, fisicamente existe uma quantidade de energia nessa esfera aqui, nessa bolinha. Então, quanto maior for a velocidade dessa bolinha, ou também quanto maior for a massa dela, maior é a quantidade de energia. Um exemplo prático também que você pode pensar é o seguinte, né, galera? Uma questão ali de trânsito, né? Tem acidentes que acontecem, né? Os carros, eles são pensados como um modelo para poder amassar mais. A gente confunde muito, hoje em dia, que objetos, né, carros que amassam mais facilmente, são carros que não prestam, são carros que não têm nenhuma funcionalidade, mas quando um carro ele tende a amassar mais, ele está conseguindo fazer com que a energia de um impacto, né, seja dissipada de uma forma melhor. É claro que, dependendo do impacto, isso pode ser perigoso, né, porque por amassar muito pode acabar machucando alguém, mas, no geral, se o carro tivesse uma carcaça mais dura, ele poderia causar mais problemas do que ajudar uma pessoa, certo? Outra coisa interessante, a questão de capacete, né, de moto. A gente acha que o capacete de moto tem que ser uma pedra para ser bom. Só que um capacete bom, né, verdadeiramente bom de moto, ele tem que ter ali um certo nível de flexibilidade, né? Porque se ele não, na hora do impacto, né, ele não amassar, ele não dissipar essa energia, isso vai para o crânio da pessoa e pode ser pior, certo? Então lembra disso. Nem sempre um objeto que ele é mais resistente, dependendo do contexto, ele é mais seguro, certo? Muito bem. Então, se eu quiser calcular a energia cinética desse objeto, como é que eu faço? Eu descubro qual é a massa dele. A massa dele é medida em quilogramas. Vejo qual é a velocidade que ele tem. Velocidade é metros por segundo, tá, galera? E essa velocidade sempre está elevada ao quadrado, tá? Então, se a velocidade for 20, vai ser 20 ao quadrado. E divide tudo isso por 2, tá? Qual é a unidade para energia aqui? É o joule, tá? E essa unidade vai com a gente até o final, tá? Todo tipo de energia que eu falar aqui, energia potencial, energia elástica, é sempre joule. Agora, a energia potencial gravitacional, como é que funciona isso? É uma energia que depende da altura. Ou seja, quanto maior um objeto ele estiver em relação ao chão, né? Quanto mais distante ele estiver do chão, maior vai ser a energia potencial dele, certo? Então, obviamente, um objeto que está nessa distância tem uma energia potencial menor do que esse objeto aqui. Outro detalhe importante, tá? Energia potencial, ela se refere enquanto o objeto está aqui parado. Imagina que eu estou aqui segurando ele, tá? Estou segurando esse objeto aqui com a minha mão, tá? Esse aqui é passar a mão, tá? Estou segurando aqui com a minha mão. Estou segurando com a minha mão o objeto. Então, ele não caiu ainda, certo? Enquanto o objeto não cai, ele tem energia potencial. Mas, Davi, se o objeto começar a cair, né? Vamos supor. O objeto aqui, ó, vai começar a cair. Se o objeto começa a cair, galera, eu não vou dizer mais que ele tem energia potencial. Eu vou dizer que ele tem energia cinética. Por quê? Energia cinética é tudo aquilo que tem relação o quê? Com movimento. Aquilo que está em movimento, então tem energia cinética. Aquilo que está posicionado a uma certa altura e está parado é o que eu chamo de energia potencial gravitacional. Quando eu solto essa energia potencial gravitacional, a gente fala que ela se converte para energia mecânica, certo? E como é que eu calculo ela? Simples. Pega a massa, que você já sabe que é quilograma, né? Pega a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e pega a altura, tá? Que é medida em metros, beleza? E aí você multiplica tudo e você vai encontrar qual é a energia potencial gravitacional. Por fim, a gente tem aqui a energia elástica, que é a energia que uma mola ou elástico armazena, tá? Ao ser comprimida ou comprimido, tá? Depende se você está falando de mola ou elástico, porque um você vai pelo feminino, né? E o outro vai ser pelo masculino. Mas enfim, então aqui é como se estivesse armazenando dentro da mola. Como é que tá? Me explica melhor como é que funciona isso aí, Davi. Ó, imagina que eu tenho essa mola aqui, tá? Tá muito bem desenhada a minha mola, né? Tá aqui a mola. E aí, galera, vamos supor que eu pego essa mola aqui e eu comprimo ela, ou seja, eu aperto ela. Tô apertando aqui a mola, ó, apertei.
a mola foi comprimida, né, galera? Tô comprimindo a mola. Quando eu tiro a minha mão da mola, ela não vai fazer isso aqui, ó. Ela vai voltar, né, ao que era. Então, comprimo a mola, ela tá armazenando energia elástica. Quando eu solto, essa energia elástica, a gente pode pensar que ela é solta, né, vamos dizer assim. Ela é liberada. Então, se eu coloco, por exemplo, algum objeto em cima, ó, comprimi a mola, coloco um objeto em cima dessa mola. É claro que esse objeto ele vai ser o quê? Jogado para cima, né? Porque a mola ela vai descomprimir e vai jogar o objeto para cima. Então aqui, se a gente quiser calcular a energia potencial elástica, é assim, ó. Energia potencial elástica, ou então né? É igual a constante elástica, certo? Que a gente tem que lembrar como é que mede mesmo constante elástica. Você fala assim, ih, rapaz, agora tu me pegou, eu não lembro mais não. Newton por metro, né? O X é o quê? É o quanto essa mola deformou e é medido em metro. Tudo isso dividido por 2, que não tem unidade nenhuma porque isso aqui é só o número 2, né? Então, ó, lembra, constante elástica multiplicado pela deformação que a mola sofreu, elevado ao quadrado, tudo bem? Então você vai encontrar a resposta. Então tá aí, essas três aqui, energias são muito importantes, tá? Elas vão acompanhar vocês aí por um bom tempo, vocês vão ver em bastante exercício a aplicação delas, e eu acho que é interessante porque muitas pessoas acabam tendo dúvida, né, de como é que cada uma delas funciona e tudo mais. Então tá aí uma aula para ajudar vocês. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por quem assistiu a aula até aqui, e eu vejo vocês aí na nossa próxima aula.